Salve galera, tô de volta depois de um tempo. Estarei dando continuidade aí aos vídeos de exploração em binário, né? A saga de Buffer Overflow. Algumas pessoas me sugeriram aí tá fazendo um vídeo sobre bypass de proteção, né? Então estarei mostrando isso hoje, começando por uma coisa bem simples para vocês entenderem um pouco do conceito, pegar essa base e posteriormente passaremos para coisas mais complexas, tá? No ponto de vista do entendimento, nem da execução em si, mas do entendimento do que realmente está acontecendo. Eu vou tentar ser breve, né? Tendo em vista que nós já fizemos um vídeo com exploração shellcode, eu mantive o mesmo binário com algumas alterações e o exploit é o mesmo, tá? Eu já vou abrir aqui o exploit. Deixa eu colocar aqui no GDB também. Né, o nome mudou, mas isso pouco importa, né, o nome do binário. Vamos lá, gente. Lembrando também que eu ia fazer... eu farei vídeos sobre exploração em arquitetura de 64 bits, tá? Bem como exploração em Windows. Hoje a gente só tá vendo muito Linux, mas irei abordar também a exploração de binários em ambientes Windows, em Buffer Overflow em ambientes Windows, né? Algumas coisas mudam, o método de exploração é o mesmo, mas tem algumas individualidades aí por conta do sistema operacional, tá? Bem, esse código aqui vocês já estão familiarizados, tá? Com algumas alterações que foi essa daqui, tá ok? Eu vou mudar aqui o meu payload final, né? Eu vou tirar a execução do shellcode, vou colocar a minha instrução de breakpoint, tá? Que é a int3, né? Que é essa aqui, são 4 bytes que eu coloquei. Tá, vou exportar esse meu arquivo de novo. Beleza? Deixa eu entrar no exploit e vamos dar continuidade à nossa aula, tá? Hoje o nosso binário ele não permite que a gente... na verdade, se ele detectar uma sobrescrita do endereço de retorno por um determinado endereço, ele vai sair abruptamente do programa com o exit. Eu vou mostrar o código fonte para vocês, mas antes eu vou rodar aqui o exploit para vocês verem o que acontece, tá? Ele sobrescreveu o endereço de retorno com o endereço... Deixa eu voltar aqui, porque dessa forma o bypass está sendo feito. Eu não quero que isso aconteça, vocês vão entender logo mais, tá? Beleza. Deixa eu gerar o arquivo de novo. Opa! Deixa eu gerar o arquivo de novo. Tá? Vou executar. Ele sobrescreveu o endereço de retorno com o endereço do topo da minha pilha. Para quem viu o vídeo anterior, viu que o melhor lugar para a gente estar colocando o nosso payload é justamente no topo da pilha. Então, eu sobrescrevo o endereço de retorno com o endereço do topo da minha pilha, que é onde vai estar o meu shellcode, ele vai redirecionar para o meu shellcode. Então, fazendo essa execução, ele deu um return address corrupt detected, porque ele tem uma proteção nesse binário, tá? Qual é essa proteção? Vamos abrir o binário agora para a gente olhar. Vou dar um cat nele mesmo. Protect.c, tá? Então, eis aqui o nosso código. O que mudou do anterior? Continuamos com a função vulnerável, continuamos com os mesmos 4 bytes, a diferença é que eu estou com uma variável que recebe uma função built-in aqui do C, que ela faz o quê? Ela recupera o teu endereço de retorno. Ela pega o teu endereço de retorno e guarda nessa variável. E o que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo exatamente o seguinte. Ele diz o seguinte, olha, se eu sobrescrevi, se na hora que ele recuperou meu endereço de retorno, esse endereço de retorno estiver começando com FF, ele vai dar uma mensagem, né, return address corrupted, e vai sair abruptamente do programa. Fernando, por que FF? Porque aqui no meu, na minha máquina, o meu SO, tá? O meu SO colocou a minha pilha para começar com o endereço FF. Na sua máquina poderia ser diferente.
Mas se eu vier aqui e der um info proc mappings, tá? Vocês verão que a minha pilha, tá? Aqui, ó, a minha stack, ela começa a partir, ela vai do endereço FFF DD000 e vai até FFFF E0000, tá? Então, isso tá hard-coded no meu programa, tá? Eu coloquei, provavelmente isso na minha máquina só vai funcionar na minha máquina. Pode ser que eu vou colocar o código no GitHub, vocês terão como modificar. Pode ser que vocês executem e funcione a proteção. Se o seu SO, sua stack, o seu SO te der um range e esse range começar com FF. Aqui no meu caso, ele está começando com esse endereço, que é o endereço da minha stack, tá? E por que o programa não roda? Justamente por conta disso. Se a gente acompanhar a cronologia aqui do payload, do exploit, quer dizer, as coisas sendo colocadas de acordo conforme a pilha funciona, no momento em que eu estouro a pilha, ele estoura em N e sobrescreve o endereço de retorno com OS. Se no momento em que eu fizer isso, eu sobrescrever com o meu endereço do topo da minha pilha, o meu código não vai deixar, tá? Ele simplesmente vai sair abruptamente do programa. Com isso eu não vou executar a instrução RET, que vai recuperar esse meu endereço que foi sobrescrito na minha pilha, que é o endereço de retorno. Ele não vai conseguir recuperar esse endereço para o meu RIP, que é a próxima instrução executada, se eu não consigo fazer o redirecionamento do fluxo de dados, tá? Para o meu código, para o meu payload. Bem, isso aqui eu já falei para você. O que é esse mais 30 aqui? É para eu não trabalhar com o endereço exatamente certinho, né? Isso aqui eu estou fazendo uma soma, né, em hexadecimal. Obviamente que se vocês pegarem a calculadora vão ver qual é o endereço que vai ficar. Eu vou mostrar aqui para vocês. Com isso ele alcança o meu NoOperation, e o meu NoOperation desliza até o meu payload, tá? Então esse mais 30 é único exclusivamente para isso. Isso aí já foi dito anteriormente. Se eu rodar o programa aqui com o alfabeto, tá? Só para o alfabeto completo, eu vou mostrar para vocês como a gente consegue achar. A única coisa que eu mudei também no meu exploit, além disso aqui, foi esse meu endereço aqui, do topo da minha pilha, porque eu executei esse programa, sei lá, 2 meses atrás. O meu SO deu um novo topo da minha pilha para aquele processo, então eu tive que alterar isso, tá? Então se eu executar aqui, eu vou dar um break aqui já dei um break na main, vou dar um break lá dentro da função, da minha função VunFunc, que é a função vulnerável. Na verdade eu vou desassemblar ela e vou dar um breakpoint só lá no meu endereço, onde está minha instrução RET, tá? Então, beleza, vamos executar o programa com o alfabeto. E beleza, vou dar continuidade aqui. Ele chegou no ponto do meu endereço de retorno. Ele chegou no ponto, desculpa, da execução da minha instrução RET. Nesse ponto, a minha função já desempilhou o que tinha que desempilhar e chegou o ponto em que meu endereço de retorno fica no topo da minha pilha para ser recuperado, para ele voltar para a função que chamou ele anteriormente, né? O call, como a gente já sabe, ele coloca o endereço da sequência na pilha e esse é o nosso endereço de retorno. Ou seja, como aqui eu só tenho a main chamando uma outra função, esse endereço de retorno deveria voltar para a main. No caso aqui, eu tenho, como chamamos em arquitetura, 32 bits, né? Os 4 primeiros bytes que estão na minha pilha, a minha função, a minha instrução RET vai recuperar esses 4 bytes. No caso, esses 4 bytes aqui são OS, ele vai dar invalid PC address porque não existe esse endereço. Visualmente, melhor falando, a gente pode trabalhar, né, dessa forma aqui, enxergando a nossa pilha. Então eu vejo que o endereço que está no topo da minha pilha, os 4 bytes de endereço, arquitetura 32, é o 4F, 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 que são as letras OS. Ele vai recuperar esse cara, a instrução RET vai pegar ele, vai jogar pro meu
EIP, e meu IP vai executar o que está lá. O IP é responsável por executar a próxima instrução. Então ele vai executar a próxima instrução que está lá, né? É como o hatch é um pop EIP, vamos dizer assim. Tá? Então no momento que ele executar, ele vai dar invalid PC address. E como ele desempilhou os 4 primeiros bytes que estavam na minha pilha, ficou o resto do meu alfabeto, né? Vamos chamar de payload também. Esse resto do meu payload é justamente onde entra o meu shellcode. Só que no caso aqui, entra no operation, depois entra a minha carga útil mesmo de fato, né? Seguindo a ordem da pilha. Ou seja, o meu endereço de retorno foi sobrescrito, ele recuperou esse meu endereço através da instrução hatch no meu IP, e o que sobrou foram os outros bytes, né? Da minha carga. E justamente esses bytes onde estão minha carga é de onde deve estar minha carga útil, que são meus no operation code mais o meu payload, ou o meu shellcode, como está aqui. Tá? Só que aí no caso, identificamos aqui como onde devemos inserir, né, essa carga útil. No caso, no topo da pilha, e o topo da minha pilha é esse FFFF-D8E0. É justamente o que nós colocamos aqui para sobrescrever, né, nós colocamos ele justamente para sobrescrever o nosso endereço de retorno, e quando ele for chamado aqui para cima, por que o mais 30? Justamente por causa disso. Ó, quando eu chamar, em vez de... Imagina que aqui nos OS estejam esse endereço aqui, que foi sobrescrito o endereço de retorno. Estando esse endereço, ele vai pegar esses 4 bytes desse endereço e vai recuperar para o EIP. O EIP vai ter que executar ele. E quem é ele? O que tem nesse endereço? Um monte de P, né? Aqui esse endereço. Só que no caso de ter um monte de P, que é RST, ele vai conter a nossa carga útil, né? Seguindo a cronologia das coisas que são inseridas na pilha, né? Como ele sobrescreveu e veio, né, sobrescrevendo todo o resto, né? Depois que eu desempilhei o endereço em que eu sobrescrevi, ele obviamente vai conter meu payload, né? Então por isso esse mais 30, né? Porque ele vai pegar na verdade o payload não vai ficar nesse endereço aqui, exatamente o EIP, quer dizer, não, tá certo. Desculpa, é exatamente isso que eu falei, tá, gente? Desculpa que a coisa é feita na hora. É exatamente essa explicação que eu dei, tá ok? Então, como eu tenho eu descubro facilmente qual é o meu topo da pilha, né? E aonde eu tenho que injetar, e bem como isso não funcionaria por causa do meu código que eu já mostrei para vocês, tá? Retornando a ele. Como é FF, o começo do meu endereço, ele não vai deixar, ele vai sobrescrever, mas ele vai detectar que sobrescreveu o endereço de retorno e vai abortar. Ele sai abruptamente. O exit assim faz isso, tá ok? Bem, gente, esse código aqui é bem simples, tá? Se alguém tem alguma dúvida, me procura lá no canal do Mente Binária, no Discord, quer dizer. Ou então dá uma googada, não tem nada demais aqui, tá? É um código em C básico que só faz uma checagem do endereço de retorno, tá ok? Dando continuidade, se eu for tentar executar o mesmo exploit do vídeo anterior, se eu for tentar executar agora, novamente, vai acontecer o que eu falei para vocês, return address corrupt detected, ou seja, olha quem ele detectou. Gravem esse endereço, FFFFD8EE. Ele detectou que eu sobrescrevi com esse endereço. Quem é esse endereço? Esse endereço é isso aqui, mais 30 em hexa. Beleza? Só para vocês ficarem antenados. Como eu faria para bypassar isso? Como eu conseguiria bypassar e executar as minhas instruções que eu estou injetando, se eu tenho que jogar essas minhas instruções na pilha, e a minha pilha, consequentemente, começa com FF? Porra, Fernando, eu teria que jogar um outro endereço ali. Mas esse endereço não pode ser o endereço da stack. Mas como eu vou fazer isso? Se eu tenho que jogar o meu shellcode no topo da minha pilha para ele ser executado posteriormente? Como eu vou fazer isso se eu não posso estar jogando esse payload na minha própria pilha? É aí que entra a mágica interessante. A gente vai estar enganando a arquitetura. Isso é muito interessante. Como enganando a arquitetura, Fernando? Com isso aqui, tá?
Se eu der um dizas lá na minha função VumFunc, vocês vão ver que esse endereço de memória é o 0804924D, é exatamente o que eu coloquei aqui. O que eu estou fazendo? Né? Por que eu estou colocando esse endereço? Ele é o endereço da onde está a minha instrução RET. Vocês vão entender o que vai acontecer. Eu vou sobrescrever o meu endereço de retorno com o próprio endereço da instrução RET. Com isso, quando ele recuperar para o meu EIP, a próxima instrução a ser executada vai ser o próprio RET. Aí vocês verão o que vai acontecer. Então, alterando aqui o nosso exploit, tá? Acompanhando a cronologia das coisas, como as coisas são inseridas na stack, por isso nós fazemos isso. Vamos lá, tem o padding, estourou o buffer em N, sobrescreveu o endereço, aliás, o buffer já foi estourado já, né, a partir de 40 bytes, começou a sobrescrita, a partir da letra N, quando começar a letra O, ele sobrescreve o nosso endereço de retorno, por isso que nós tiramos a letra O daqui. Então, a partir de N, ele sobrescreve o endereço de retorno. Então, ele vai sobrescrever, vem o padding, a partir de N, ele sobrescreve o endereço de retorno com a minha instrução agora, a minha instrução não, com o meu endereço, que é o próprio endereço de retorno, da onde tá, é o próprio endereço de onde está minha instrução RET, da minha função vulnerável, né? Ele vai sobrescrever com ele. Depois que ele sobrescreveu, ele vai continuar jogando na pilha. Então ele vai jogar quem? Ele vai jogar, aí sim ele vai jogar o meu endereço do topo da minha pilha, né? Depois ele entra com a minha carga útil, né? Com o meu Junope Slide, que já foi dito na aula passada, mais o payload. O que vai acontecer quando fizer isso? Vocês vão ver agora. Tá? Deixa eu gerar aqui. Exportar o arquivo. Beleza. Vou executar aqui dentro. Tá? O exploit. Então, tá, vamos lá. Eu tô com breakpoint lá na minha instrução RET, que é o que importa, tá? Eu tô com 2 breakpoints, um na main e um lá na RET. Então, vamos lá. Nós executamos, tá? Vamos dar continuidade aqui. Ele vai cair lá no meu endereço de retorno. Ele sobrescreveu nesse momento, ele já sobrescreveu o meu endereço de retorno com o próprio endereço da minha instrução RET. Tá ok? Olha que bacana. Isso aqui é o topo da minha pilha, gente. Olha quem é esse endereço. É o próprio endereço da onde está alocada a minha função RET. Se a gente vier aqui e dar uma analisada, uma inspecionada na pilha, a gente vai ver que exatamente os 4 bytes de endereço, né? E é o próprio endereço da nossa instrução RET. O que vai acontecer? Bem, eu já sobrescrevi o endereço de retorno com o próprio endereço da minha instrução RET. Ou seja, eu já bypassei a proteção que tem naquele meu binário. Porque eu não estou executando nada na minha stack, com o endereço dela. Eu não estou sobrescrevendo o meu endereço de retorno com o endereço da minha stack. Que é justamente o que o programa prevê. Tá? Justamente o que o programa prevê, né? Eu não estou executando, sobrescrevendo nada que comece com FF, porque isso aqui é o endereço de onde está a minha instrução RET. Não tem nada a ver com a minha stack, tá ok? Mas o que isso acontece? Olha que interessante. Tá com breakpoint aqui na RET, o que ele vai fazer? Ele vai jogar ele vai executar minha instrução RET, e a instrução RET faz o quê? Ela dá um pop EIP. Ela vai pegar o endereço que está no topo da minha pilha e vai recuperar no EIP. Quando recuperar no EIP, a próxima instrução a ser executada vai ser o próprio RET. Vocês estão entendendo? O que ele fez? Ele pegou, novamente, esse endereço que está no topo da minha pilha vai ser jogado para o meu registrador IP, como vocês estão vendo aqui. Ele vai executar agora, tá? Que é a próxima instrução. Quando eu dei continuidade à execução do programa, ele voltou novamente para a minha instrução RET. É óbvio, porque
Eu sobrescrevi o endereço de retorno com o endereço da própria instrução hatch. Ele executou a instrução hatch pegando esse meu endereço, que é ele mesmo, jogando para o meu IP. Só que como é o próprio endereço de novo, o meu IP está aprontando para ele de novo, ele vai executar ele de novo. Só que quando ele fez isso, ele desempilhou a primeira vez, ele desempilhou e jogou para o meu IP. Como ele vai ser executado de novo, ele vai desempilhar e vai jogar para o meu IP um novo elemento que ficou na minha pilha, o elemento que estava embaixo. E quem é o elemento que estava embaixo? Adivinha quem é? É o início do meu payload, do meu NOP slide, mais minha carga útil, que aqui no caso são instruções de breakpoint, int3. Olha que coisa interessante, cara. A gente está enganando a arquitetura, entendeu? Porque eu sobrescrevi o endereço de retorno com ele mesmo, ele voltou para ele mesmo, só que o hatch ele desempilha, e quando ele desempilhou, o próximo endereço que estava na minha pilha, seguindo a cronologia da exploração de buffer, é a minha carga útil. Então, dessa forma, eu fiz um bypass do programa, da minha proteção, e eu não sobrescrevi meu endereço de retorno com o que nós vimos no vídeo anterior, que é o endereço do topo da minha pilha. Se eu der continuidade aqui, ele vai cair na instrução de breakpoint, ele vai parar. Eu posso até dar o C aqui, ó. E é exatamente o que aconteceu. Tá vendo? Ele caiu nas minhas instruções int3. Muito maravilhoso isso, né, cara? Isso é mágica. Tá. Brincadeiras à parte, agora eu vou executar direto o meu exploit, tá? E ele vai exatamente fazer o que aconteceu aqui do lado no debugger, tá? Ele mostra quem é o endereço de retorno no momento e quem é o endereço de retorno no momento é o próprio endereço da minha instrução hatch. Se a gente for lá relembrar aqui rapidamente o arquivo de exploit, vai ver que ele está aqui, tá ok? Ele já sobrescreveu. O programa não vai pegar porque bypassei a proteção. Feito isso, executou as minhas instruções, né? Trace breakpoint. Ele encontrou lá o breakpoint que eu coloquei, tá? Vamos modificar para o shellcode para vocês verem que agora ele vai rodar. Já rodou o payload, claro. Vai rodar agora o meu shellcode, que é simplesmente ler o arquivo etc pswd. Se eu vier aqui, deixa eu exportar para ficar com um novo lá, mas eu estou usando direto no Python. Vamos lá. Bom, olha a mágica acontecendo. Executou e leu as minhas instruções. Executou as minhas instruções. Bacana? Gente, por que eu estou falando isso? Porque é muito interessante a gente ter essa base, porque mais adiante nós falaremos de data de DEP, né? De Data Execution Prevention, e falaremos de NX, né? Que são formas de evitar o buffer overflow, porque essas proteções elas não deixam elas não deixam você executar instruções em áreas de memória que não deveriam ser executadas. Ou seja, você não vai conseguir executar, jogar um payload na stack, porque vai ter área ali que são áreas que não deixarão serem executadas, né? Serão no exec, no caso, que é o que o NX, inclusive é a abreviação de NX, né? E essa exploração básica que eu fiz aqui é já para vocês terem uma ideia, terem um insight do que vocês fariam nessas duas outras proteções. Tá bypassando um DEP e o NX da vida, né? Obviamente é vocês executarem um código fora daquele contexto da stack aonde o código não pode ser executado, onde a instrução não pode ser executada, tá ok? E é basicamente isso. Eu só queria mostrar uma curiosidade aqui para vocês também, já até acabei aqui. A curiosidade é o seguinte, eu vou executar o programa normal.
Não, aqui ele está executando, acabou pegando... Deixa eu... Só para a gente finalizar, uma questão apenas de localização. Vou dar um break na main. Diz as main. Eu vou colocar um breakpoint aqui nessa call. Vou colocar um breakpoint aqui na call. Esse é o endereço de retorno, não preciso colocar aqui, eu coloco lá no hatch da próxima função. Beleza, eu vou desassemblar esse cara aqui. Vou colocar um breakpoint no início de quando ele está fazendo o stack frame dessa função. Eu vou colocar um no hatch. Beleza? Vou executar o programa normalmente, tá? Ele vai fazer aqui a chamada. Ele vai fazer aqui a chamada da pilha. Vai colocar esse endereço. Esse aqui é o nosso endereço de retorno, que é o 804926E, tá? E ele vai entrar para a próxima função. Empilhou o nosso endereço de retorno, que retorna para main. A gente só tem duas funções aqui, a main chamando a vunfunc, tá? E o 804926E. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Eu vou executando o programa, e nesse momento em que ele faz, já é sabido por vocês das aulas anteriores, em que ele faz o push EBP, move EBP, SP, faz toda essa execução aqui, ele está montando um stack frame, um novo stack frame para aquela função que nós estamos, porque ele entrou naquela função, ele precisa montar o stack frame daquela função, tá? Então ele monta o stack frame. Lembrando que o nosso endereço é o 804926E, o endereço de retorno. Como visualmente a gente vê isso aqui? Fazendo uma análise mais detalhada na stack, tá? Só para mostrar para vocês que é interessante. Olha só, o nosso endereço de retorno é o 4926E, tá? Vamos achar ele aqui nesse bolo. É o 4926E, tá? Deixa eu dar mais uma... um seek aqui. Deixa eu botar um breakpoint aqui rapidamente, porque vocês vão entender o que eu estou falando, tá? A gente já sabe que o nosso endereço de retorno é 4926E, tá? É porque aqui ele já empilhou outras coisas e aqui ele mostra só uma parte da stack, não mostra tudo, né? Se eu botar o breakpoint ali, é só para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? Vamos dar continuidade. Beleza. Por que eu estou falando isso? É uma curiosidade importante para vocês estarem fazendo uma análise mais detalhada da stack. Desculpa, da stack. Se eu vier aqui, o 4926E, vamos achar ali nesse bolo. 4926E. Se esse aqui é o meu endereço de retorno, tá? Se esse aqui é meu endereço de retorno, como ele passou a ser meu endereço de retorno? Eu tinha uma função, eu tinha um call para uma função na minha main, e a instrução seguinte da minha main, ele coloca, empurra para pilha. Então esse é o meu endereço de retorno. E depois que ele entra na minha função, ele começa a montar o meu stack frame. Então, pode-se dizer, é correto afirmar, que posteriormente ao meu endereço de retorno, da chamada da função que eu estou no momento, isso aqui é meu EBP, é minha base da pilha, e isso aqui é o topo da minha pilha. Então, é correto afirmar que isso aqui compõe o meu stack frame. O meu stack frame tem como, vai, no momento desse endereço, né, D894 até D8D4. Tá? Esse é o stack frame da função corrente, a função que nós estamos agora. É correto a dizer.
para vocês localizarem isso, localizem sempre o endereço de retorno que foi empurrado para a pilha antes de chamar a função que vocês vão fazer essa análise. Perfeito? Então é basicamente isso. Então você consegue ver aqui o stack frame dessa função. A base da minha pilha é esse cara aqui. Vamos tirar a prova real? Que a base da minha pilha, né, compõe esse cara ali. Como é que a gente faz isso? Opa, errei aqui, desculpa. Olha que interessante. FFFD8 é 8. FFFD8 é 8. Essa aqui é a base da minha pilha. Valeu, galera. Isso é só uma questão de análise mesmo que eu estou trazendo para vocês terem uma fácil identificação. Até porque quem não tiver Alpeda ou quem não gosta de usar Alpeda, usar na mão mesmo, tá? Galera, qualquer dúvida, me procurem lá no canal, tá? No Mente Binária. Qualquer dúvida eu esclareço lá. Sou um membro ativo, beleza? E é isso. Os próximos vídeos, como eu falei, serão bypass das proteções DEP e NX. Por enquanto, coloquem isso na sua cabeça, porque isso esse conceito vai servir para o bypass dessas proteções. Tá ok, galera? Um forte abraço para vocês e até mais. Voltei para fazer as considerações finais exatamente aqui no minuto 11:18, né, onde eu me embolo com a explicação e eu tenho uma preocupação enorme em que vocês entendam. É o seguinte, eu estava fazendo a explicação do motivo do porquê o mais 30, tá ok? E acabei me embolando na explicação. Estávamos falando exatamente deste código aqui, desse pedaço aqui do nosso exploit, tá? O que acontece? O mais 30 é para a gente não trabalhar com o endereço exato. Se vocês for verem aqui no vídeo, onde está a imagem pausada aqui, o FFD8 é 0, é justamente o endereço que está aqui no nosso exploit. O mais 30 é a soma do número hexadecimal em cima desse endereço de memória que vai resultar num outro endereço de memória. Então, quando a gente sobrescreve o endereço de retorno e ele vem aqui para o topo da nossa pilha e é resgatado através da instrução RET indo para o EIP, o que vai acontecer é que a próxima instrução a ser executada vai ser esse FFD8D0 mais 30, né? Porque ele não necessariamente vai estar fazendo, vai estar jogando meu payload aqui no iniciozinho da minha stack. Como mais 30 eu estou somando o endereço, ou seja, eu estou indo mais para baixo da minha pilha, tendo em vista que a pilha cresce, ela é ao contrário, né? Ela é dos endereços mais altos para os endereços mais baixos, ou somando eu estou indo para os endereços mais baixos, eu vou conseguir alcançar posteriormente o meu payload que está em algum lugar, né? Eu digo algum lugar, que é só vocês somarem que vocês vão ver qual é o número que vai dar aqui do endereço de memória. Ela não necessariamente precisa estar aqui no topo. Isso evita a gente de estar alinhando certinho com aquele endereço e também que vá funcionar dentro e fora do GDB, dentro e fora desse contexto. Pela explicação que eu já dei, que você executando isso em diretórios diferentes, em paths diferentes, isso tudo vai para a pilha e pode desalinhar. Então, justamente para não desalinhar, a gente não seta um endereço fixo, né? Para que, executando, de repente, dentro de outros contextos, com o mais 30 é o endereço mais abaixo da nossa stack, ele vai encontrar em algum momento o nosso nope slide, né? E o nope slide vai fazer o trabalho restante, que é chegar até o shellcode. Perfeito? É isso. Valeu, abraço!